Volta às aulas parece ser um momento feliz, mas muitas vezes é um período de incertezas e estresse para as crianças e adolescentes. Para ajudá-los a lidar com os desafios, está no ar o Educação. Meus convidados são a doutora em Educação, pedagoga do IFRJ, Amanda Carlou, o coordenador acadêmico da Univeritas, Alessandro Cerqueira, e a estudante do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, Sara Teixeira de Souza. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com você, professor, falando um pouco sobre as dificuldades agora, nessas férias, né, dos estudantes se organizarem, de começarem um ano letivo. Como é que a gente equilibra, quais os principais desafios para o universitário, que é a sua área? Eu diria, em primeiro ponto, planejar aquilo que vai ser feito no semestre. Então, saber montar muito bem o seu plano de estudos, saber o conteúdo das disciplinas que ele vai cursar, saber principalmente, né, em função das competências que foram obtidas no semestre anterior, aquelas que são necessárias para que você possa absorver os novos conteúdos e se apropriar das novas competências. Então, a palavra-chave é planejamento, e ter a noção perfeita daquilo que vai ser estudado e se preparar para isso, desde o início levar a sério, né, o primeiro dia de aula ele é muito importante e é importante seguir com afinco a partir desse momento. E aí vamos abrir o papo aqui, que eu quero ouvir vocês também em relação ao planejamento. O professor faz planejamento, aluno não se cria sabendo fazer planejamento. Como é que é isso? Sara, você se planeja para começar, para entrar de férias e sair de férias? Sim, muito. É porque eu também sou ansiosa demais, aí eu tenho que ver direito, senão eu não consigo, eu fico toda desorganizada. Aí eu pego minha agendinha, eu vejo as matérias que vão dar, eu pergunto, minha amiga do 7º ano, ela sabe o que vai dar, eu já pergunto pra ela, eu já vou vendo tudo certinho, pergunto às professoras. Gente, mas esse nível de organização, parabéns, viu? Que mas eu não tenho esse nível de organização. Mas esse é o caminho, as dicas são essas mesmo. Quando a gente orienta os pais, né, que chegam às vezes muito ansiosos, meu filho está ansioso pela volta às aulas e vai na coordenação pedagógica e não sabe o que fazer, a orientação básica que o pedagogo dá, a estratégia básica são duas, né? Que é a organização prévia, que é o que ela faz perfeitamente, que é pensar como vai ser essa primeira semana. Então, uma delas é ver o que vai ser das matérias, né? Se é uma criança que já consegue ter esse nível de pesquisar sobre o que vai acontecer nas primeiras semanas. Se não, se é uma criança menor, a família já pode ir vendo quais serão as atividades que vão ter. Se a criança ainda não lê, ela pode fazer desenhozinhos, né? Vai ter contação de história, e dar uma organizada, a criança já se encontrar naquele meio. E é legal porque vai organizando mentalmente, né? Então é esse tipo de organização nas primeiras semanas, nas últimas semanas de férias, para a criança já criando aquele ambiente, já está terminando as minhas férias e vai começar uma nova etapa, né? Então isso que ela está falando é extremamente importante, é a dica que todo pedagogo dá quando os pais chegam ansiosos e vêm pedir dicas desse retorno às aulas, de quando os alunos estão super ansiosos em casa e os pais não sabem lidar com essa ansiedade do final das férias para o início do retorno à escola, ou às vezes até do início de uma nova escola, onde o grupo é novo, e aí é mais complicado ainda. Então ela, quer dizer, ela já se organiza por si só, né? Já é assim, já está totalmente cheia de autonomia, mas a maioria dos alunos não fazem isso sozinho. Então os familiares, é importante que eles saibam fazer essa organização prévia, pensar em estratégias de
como eu posso ajudar em casa a ele já se antecipar às atividades escolares. Não é para fazer trabalhinho de casa, nem começar a fazer atividades escolares, mas já pensar naquela organização que vai acontecer na escola. Então, que matérias vão ser dadas? Como vão ser as disciplinas? Se é uma criança pequena que ainda não está nesse nível de organização, mas vai ter contação de história, vai ter trabalhinho com tintura, a gente pode fazer desenhozinhos, isso ajuda a pensar a organização mental, a pensar assim, que espaço é esse que é diferente da minha casa, o que vai ter lá que eu gosto de fazer, que eu também faço em casa, vai fazendo essa transição, esse movimento de transição ser mais suave para a criança. É muito interessante essas dicas que vocês estão dando aqui. O pessoal que está em casa, tanto professor, quanto pessoas como a Sara, que gostam de assistir o programa piquititinha nessa idade, mas já assistem, já curtem, que já pegam a dica, tipo, é assim que eu tenho que fazer. Ou para os pais, porque geralmente as pessoas agora, final de ano, início de férias, ninguém quer saber mais de nada. Precisa, gente, para isso tudo que vocês estão falando aí, de planejamento, Sara também queria que você desse essa dica, de muito tempo, ou seja, a pessoa, ai meu Deus, vou ter que planejar, vou ficar uma semana inteira, um dia inteiro aqui, eu vou ter que não sei o que dor de cabeça, deixa isso pra lá, e vai aquela coisa do brasileiro empurrando, aí chega o início das aulas, ninguém planejou nada. Dicas para esse planejamento sair mais rápido, ou se ele, de repente vocês vão dizer, não, Daniela, mas é um planejamento simples, não é como você está pensando aí não. Detalhes, por favor. Eu colocaria 2 pontos em relação a isso. Primeiro, conhecer o projeto pedagógico, né? Então, para estudantes do nível universitário, no ensino superior, o projeto pedagógico ele está aberto. Então, o aluno perceber quais são as disciplinas, né, as unidades curriculares que são pré-requisito, então ele consegue perceber isso, ele sabe exatamente o que vai esperar. E o segundo ponto é procurar os professores e os coordenadores, né? Se houver dúvida, eles estão lá disponíveis para poder tirar as dúvidas, de poder orientar, de chamar a atenção em função do comportamento prévio, do rendimento prévio, aquilo que precisa ter um pouco mais de atenção dentro do período que ele vai entrar. Sara, você ficou muito tempo para conseguir se organizar, fazer esse planejamento. Como é que é isso para você? Assim, quando é uma escola nova, você pesquisa sobre o que você vai precisar lá. Você não tem que fazer, toda escola, eu sou do 6º ano, eu vou pesquisar sobre 7º, 8º, 9º. Não, é só pesquisar o que você vai precisar. E isso é rápido para você? É rápido para mim, porque eu pesquiso especificamente o que eu quero. Eu não vou pesquisando, como que é tal escola. Eu vou falar o que eu quero exatamente específico, senão eu vou demorar muito para achar o que eu quero. Então, sempre focar. A dica que você está dando é a seguinte, eu sei o que eu quero pesquisar, as disciplinas do 2º ano, vamos supor que você estivesse no 2º ano do ensino médio, ou disciplina do 7º ano, ou disciplina do próximo ano, não é isso? Bem focadinho, de repente as disciplinas que você tem mais dificuldade, quais disciplinas que você tem mais dificuldade? As disciplinas que eu tenho mais dificuldade, eu acho que é geografia. Geografia. E aí, como é que fica o teu planejamento nas férias? Você dá uma olhada mais no que vai ter em geografia para já, o que tá me esperando? Eu já pego meus livros e vejo qual matéria ela já deu. Eu reviso uma agendinha, escrevo um resumo bem fechado, bem resumo mesmo. Resumo bem resumido. Resumo bem resumido. Amanda? Importante. Nunca deixar para a última semana. Isso também é uma dica para os familiares, porque essa correria que muitas famílias fazem na última semana gera ansiedade para a família e, consequente, para a criança. E os familiares às vezes acham que a criança não percebe, mas ela sente e repassa para a criança. E outra dica, que a gente se preocupa muito com a prévia, que é importantíssima, mas aquela primeira e segunda semana também de retorno às aulas, ela é fundamental. Então, de fazer o acompanhamento nessa primeira semana é muito importante, inclusive quando a criança está sendo inserida num novo grupo, ou por troca de escola, ou por mudança de seriação, às vezes acabou um determinado segmento, né? Acabou a educação infantil, ou acabou o fundamental, e aí naquela escola não tem mais, tem que mudar. E aí esse acompanhamento da primeira semana é importantíssimo. Se a criança
criança está se adaptando ao novo grupo, está se sentindo familiarizada, ficar atento se a criança comenta sobre a escola, se ela comenta sobre o grupo, sobre os novos amigos. Eu até trouxe um livro, né, que é um livro que eu falo sobre essa questão da inclusão, da inserção nos novos grupos, é o Silu, um macaco diferente. Eu escrevi quando meu filho nasceu, meu filho tem autismo. Ele não fala especificamente sobre o autismo, ele fala mais da inclusão e da diversidade, mas serve também para esse momento, né? Para você usar previamente, porque é uma dica que muitas profissionais de educação dão, é você ter um tempo antes do início das aulas de ler livros com a criança, porque você não vai inserir trabalhinhos em casa, mas você pode separar um momento naquela última semana para como se fosse uma atividade escolar, não é? Mas já vamos uma hora da leitura, já seria em tese a hora do trabalhinho de casa, mas ainda muito no lúdico, entende? E aí seria aquele momento que você futuramente já vai separar, que é o horário do estudo na escola. Então, você já está inserindo nas férias uma atividade que ainda está muito no lúdico, que é a leitura de um livro, alguma coisa assim, mas que depois aquele horário já vai ser o horário que você vai inserir na semana seguinte da atividade escolar. Então, é aquela quebra que você vai fazendo aos pouquinhos, sabe? Desculpa, né? Porque a nossa mente é como o nosso corpo, né? Eu não consigo pegar um peso de 100 quilos né, de uma vez. Se você não for adaptando. Se você não for adaptando. Isso e aí aí eu queria também trazer um outro ponto, né? É que o ano não começa após o carnaval, né? Muitas das nossas atividades... Muitas das nossas atividades... Isso é um equívoco forte, isso né? é terrível. Para o estudante. Sim, porque, assim, eu quando estava estudando, assim, no primeiro ano, no ensino fundamental, no ensino médio, o que eu queria, qual era a minha estratégia? Ganhar pontos no início, bastante. No início, geralmente, é mais fácil, porque é mais leve, né, mais suave. O conteúdo ele vai se encorpando à medida que o ano vai avançando. Então, se você conseguir manter lá num bom rendimento, no início, no fim do ano, você não precisa de quase nada para passar, você já fica mais tranquilo. E é muito mais fácil você entender também o encadeamento de ideias, né? Porque toda disciplina é um encadeamento de ideias. Desde quando que você faz esse planejamento? Há muito tempo, desde o... Quantos anos você tem, Sara? Eu tenho 11. Fiz 11. Muito tempo desde quando? Fala pra mim. Muito tempo, tipo, desde o primeiro ano, quando eu já comecei a ter a matéria mesmo, matéria em si. Então, quer dizer, a tua mãe começou isso com você, né? É super importante esse acompanhamento. A agenda dela também é boa. E a agenda dela começar a se organizar uma semana antes já, verificar quais são os recados que a escola já deu, que a escola já envia para a família, qual vai ser as primeiras atividades. E aí ela já coloca na agenda dela. E isso é importante. E estar visível na casa. Você pode pegar, né, prender num quadro, pegar em algum lugar visível do seu estudo. E se for uma criança pequena também, já ter o lugarzinho lá do estudo dela e botar os recadinhos, as coisas que a criança possa manipular de alguma forma, né? Até meu filho, ele é autista, ele tem 4 anos, ele sabe onde tá as coisinhas, onde tem, aqui da tia, que a tia botou aqui, aí eu boto lá aqui, ó, que vai ter a coisa da capoeira, a coisa da escola. Ele sabe. Então, assim, essa organização é muito importante. Isso é muito legal. Você vê a diferença, Alessandro, de um estudante que chega lá na universidade e ele, assim como a Sara, teve essa disciplina desde cedo, seguiu aí as orientações da Amanda, e um estudante que não tinha isso, que sempre foi aquela coisa de, em cima da hora eu vou resolver. Dá para sacar assim logo no início? E dá para também já projetar esse profissional? Dá, sim. Uma coisa que é importante é como o planejamento é feito, né? Eu queria só trazer um ponto importante, o papel do professor em relação a isso, né? É muito importante que o plano de ensino do professor ele já esteja disponível e que ele faça um crescimento, uma gradação no volume de conteúdos que vão ser ministrados. Né? Então, por exemplo, em cursos que são muito modulares, né? Então, em que não há muita figura do pré-requisito, né? Isso é um pouco mais tranquilo, mas em projetos pedagógicos, onde há um encadeamento de disciplinas do período anterior com relação às disciplinas que vão para frente, então esse planejamento ele precisa ser muito bem feito, o aluno precisa estar atento a esse ponto, né? E de se planejar para ele não ter dificuldades durante o período. Sim.
Mas voltando aqui à pergunta, dá para você perceber, assim, quando o aluno, ele já vem desde pequeno tendo um planejamento, uma organização, e quando a coisa é para cima da hora, e até que ponto isso implica ou pode implicar na vida acadêmica dele? Queria que você falasse um pouquinho mais disso. A galera tá chegando na universidade organizado, o pessoal está muito desorganizado? Eu diria que não está chegando organizado. O pessoal está muito desorganizado. Eu acho que e dá para ver isso? Esse ponto está ficando cada vez pior, eu acho. Né? Eu sou professor há 20 anos, né? E eu consigo ver uma diferença entre gerações de poucos anos. Né? A geração que eu encontro hoje em sala de aula é diferente da geração de 5 anos atrás. E a gente não vê essa valorização do planejamento. Eu acho que, infelizmente, a gente já tem uma cultura que não valoriza tanto a questão do planejamento. E a gente tem que trazer isso à tona. Né? A gente tem que trazer a consciência para o aluno que é importante que ele se planeje. Quando a gente planeja, né, tudo que é planejado, tudo é combinado, não sai caro. Exatamente. Né? E Renato Russo já dizia isso, né? Disciplina é liberdade. Sim, é uma coisa louca, mas que a gente tem que parar não vai chegar assim lá. Exatamente. A Sara já vai chegar na universidade toda sabendo tudo, planos e tudo, né, Sara? Sim, eu vou tentar me organizar mais. Eu comecei a se organizar mesmo no 2º ano, porque no 1º ano a minha mãe que me ajudava, ela falava, ela dava algumas dicas, tipo, filha, que hora você vai fazer tal coisa? Aí eu já anotava, porque senão eu ia esquecer, que eu sou muito esquecida. Então eu sempre anoto, deixo na geladeira com imã, ou no espelho, qualquer lugar da casa que eu passe todo dia. Gente, é porque eu vejo muita coisa e às vezes não localizo. Mas acho que foi o vencedor das Olimpíadas de Matemática, ou ele foi primeiro lugar no Enem. Eu acho que ele foi primeiro lugar no Enem, Medicina, isso mesmo. E ele fazia exatamente isso. Post-it, que é esse papelzinho que a gente cola, ele ia colocando tudo que ele via nas disciplinas, assim, palavras-chave, claro. Ia lembrando da disciplina. Vocês viram essa reportagem? Foi muito legal, é uma dica também. E você vê, a Sara, com a idade que ela tem, 11 anos, ela já está fazendo, ela não viu a reportagem, e ela já está fazendo. Quer dizer, funciona. Quanto menor, então, o apoio visual é mais importante ainda. Né? As crianças pequenininhas, o apoio visual funciona muito. A gente se acostuma. Isso. Então, pra sempre a gente vai fazer porque a gente vai achar que isso é normal. E vai facilitando, né? Vai te ajudando, é ótimo. Uma coisa que você falou que é legal, é o hábito. Sara tá falando do hábito, né? A gente pega o hábito de fazer aquilo e já vai naturalmente. No início é mais difícil, mas eu queria que vocês dessem dicas também para os pais, e aí você pode dar o exemplo da sua mãe, porque eu tô vendo que a sua mãe é bem envolvida. Porque os pais ficam assim, puxa vida, férias, o que eu faço nas férias com o meu filho? Né? Quais são os melhores momentos que a gente pode ter, tanto de envolvimento, de construção de relação, porque isso é a vida inteira, mas daquele momento ser produtivo para a criança, não ser chato, como a Amanda falou, ser um livro, uma coisa assim, mas que traga informação, porque para não fazer nada, para eles fazerem o que eles querem, é só deixar sozinho, né? Mas para estar junto, eu acho legal pensar em alguma coisa que seja bacana, que seja diferente do que eles já fazem sozinhos. Fala, Sara. Pra mim tem que ter dia pra tudo. Tem que ter dia pra estudar e tem que ter dia pra brincar. Minha mãe é assim, uma semana estudando, revisando pra você não esquecer. Aí outra semana a gente vai, viaja, a gente brinca. Aí de novo lembro. Porque senão se a gente ficar sem fazer nada, a gente vai acabar esquecendo do que a gente fez no ano passado. E vai ser assim. Então tem que ficar uma semana estudando. Não exatamente uma semana, mas sim tem que ter o dia pra tudo. Eu quero ela emprestada para mim. Eu vou falar com a mãe dela no final. Maravilhosa, legal. Ele pode estar incluído até nessas atividades, né? Uma viagem, um estudo. Não é? É porque muitas vezes a gente acha assim que viajar é viajar. É só tirar foto. A gente tira um monte de foto, mas não dá significado. Poxa, essa foto desse lugar, que lugar é esse, né? Está situado aonde? Qual o significado desse lugar? Porque, assim, todas as viagens, elas têm informações. Pra caramba. Então, assim, se a gente está acostumado a estar com os familiares, estar com os filhos, estarmos
conversando, dialogando, aproveitando aquele momento junto, vai sair daquele diálogo rico de todas as informações que a gente vem construindo dentro da escola, né? De tudo que a gente tem de arcabouço teórico vai surgir ali. Então é a gente enriquecer essas atividades prazerosas. Um livro não é só um livro. Eu posso ler esse livro, acabou a história, agora eu vou dar uns brinquedinhos, deixar meu filho e vou fazer a comida. Ou não, ou eu vou, com esse livro, vou enriquecer, vou conversar, vou falar com ele sobre o personagem, vou ver outras o que ele histórias sentiu, podem surgir daí. outras histórias. Então, assim, as atividades de lazer, elas são aprendizado o tempo todo. É só o significado que nós vamos dar. Eu vejo muitas pessoas assinarem lá um combo aí de que eu não vou falar o nome, né, da propaganda. Então eu tô incentivando a leitura do meu filho, porque eu assinei lá e todo mês chega livrinhos na casa dele. E eu fico assim, e a criança detesta livros. E eu conheço várias famílias, a criança pega o livro, fica lá, tá bom. Aí tem que ler o livro, aí leu aquela obrigação e joga fora, acaba de ler o livro e vai brincar. Falei assim, gente, a assinatura daquele combo não está servindo para incentivar nada. Sim. É muito legal, é maravilhoso aquele incentivo, desde que aquela família realmente esteja dando significado ao receber o livro. Vamos parar para ler e agora vamos conversar e vamos fazer o desenho, e o que surgiu dali, o que cada um sentiu, e a gente pensou sobre, e dali surgiram novas histórias e conversamos. E o que você sentiu? E aí eu me lembrei que aconteceu isso, aqui, por exemplo, nessa história. Eu já passei por isso. Eu me senti assim, quando meus amigos não me aceitaram. E dali você conhecer melhor o seu filho. Porque só pegar um livro dá e ser obrigação, ou uma viagem, ser só para tirar aqui foto. No centro do Rio, a gente não precisa viajar. Viagem não é uma coisa lá. Maravilhoso. No centro do Rio tem, inclusive, passeios gratuitos, né? Muito. Que a gente pode acompanhar numa boa história pra caramba. Esse Sara, prédio fala, aqui. Sara. E o livro, uma dica também, que é pegar um livro e todas as palavras que você não conhece, você pesquisar no dicionário. Olha só. Saber muito o legal. significado. Eu tenho vários Fala livros. uma palavra aí que você acha difícil, ou que você não conhecia e passou a conhecer. Não me lembro muito bem. Mas pensa, é muita coisa, né? Muita coisa. Assim. Meus livros são cheios de marca-texto, porque eu fico marcando as palavras que eu não sei pra depois procurar. O livro que tem 365 histórias, que são histórias curtinhas. Aí você aprende, são resumos de histórias. E é muito maneiro você ficar vendo as palavras que você não conhece e vai acabar conhecendo. Vem cá, e o que te passa assim, Sara? Porque muita gente fala assim, poxa, tô em casa, minha mãe fica me colocando para ler ou para fazer não sei o que, olhar essas palavras. Na Sara, por que pra você isso não é chato? É porque eu começo a imaginar eu lá, eu fico, é a imaginação mesmo da gente. A gente fica imaginando, meu livro é sobre baleia. Aí eu fico pensando coisas boas sobre elas, sobre informações sobre elas. Filmes, eu fico vendo filmes sobre isso, porque vai me dando mais interesse de saber. Eu quero saber o final dessa história. Entende? Você gosta de escrever? Gosto. Deu todo o perfil de uma escritora, né? Gosta de ler, fazer os resumos, um monte de coisa aí. Me identifiquei bastante. Um aspecto importante é aproveitar as férias, né? A gente fica num estresse, fica na pressão de obtenção de notas. Então, o período de férias ele precisa ser aproveitado para fazer atividade lúdica, de você pensar em outras coisas, né? A gente precisa arejar a cabeça para poder fazer isso. E isso é parte do planejamento para o período seguinte. Se você vem com estresse acumulado, você não vai ter o mesmo desempenho que teria se você puder liberar a sua cabeça durante as férias, aproveitar para você entrar o ócio criativo, né? Sim, claro. Do ócio criativo. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês no programa. Se tem algum recado para mandar, quer deixar algum recado, Sara? Não? Pra sua mãe, um beijo. Beijo, mãe. Te amo. Pro meu pai também não ficar com ciúme, também te amo, pai. Viu só? E parabéns pra vocês, viu? Amei a Sara, amei conversar com vocês. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Sucesso, Sara. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá.